Fala comigo, a minha graça te basta. A graça de Deus me basta. Amém. Então abra a sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Versículo de 1 a 16. Gênesis 16, versículo 1 diz assim a palavra: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado, o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, donde vens? E para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai, está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera a Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Querido Deus, meu Pai, abençoa o teu servo na hora de ministrar a tua palavra, para que ela não volte vazia, antes cumpra o teu propósito neste lugar, sobre a vida dos teus filhos. Espírito Santo, age em nossos corações poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, Deus interveio, segundo a história de Agar, 2 vezes. Uma delas foi agora, nesse iniciozinho. 16 anos depois, Deus volta a agir na vida de Agar. Agar, segundo a cultura hebraica, ela fazia parte daqueles despojos que Abraão recebeu do Egito, quando ele, estando lá no Egito, diz que Sarai, sua esposa, era na verdade sua irmã. Então o rei, tomando-a por noiva, deu a Abrão uma série de despojos que incluíam coisas e pessoas. Por isso, a escrava egípcia. Dizem que ela era, na verdade, de origem real. Então ela foi colocada na presença de Abrão
porque, segundo a cultura, dizia o seguinte: melhor ser escrava junto de Abrão, que serve a Deus vivo, do que rainha no Egito, longe de Deus. Não há nada disso na Bíblia, isso pertence a uma cultura judaica. Mas a gente pode perceber que a figura de Agar era uma figura aberta, sensível a coisas de Deus. E a palavra diz que Sarai a deu para Abraão, porque Sarai não podia gerar filhos para Abraão. E o Código Hammurabi, que era a lei da época, né, permitia que a mulher desse para o marido uma escrava para que pudesse gerar, caso ela assim não pudesse fazer. Então a história às vezes parece cruel, mas a legislação da época dizia exatamente isso que fez Abraão. A mulher era quem determinava essa questão. Eu vou dar para Abrão uma escrava e ele vai ter um filho com ela. Só que o sentimento de Sarai era um sentimento pouco dado à espiritualidade nesse sentido. Por quê? Porque ela começou a achar que Agar estava desprezando-a. Então ela colocou no coração isso e ficou magoada. E a gente às vezes tem esse sentimento, né? Não sei se você conhece alguém que de cara bateu com o outro e fala assim: fulano de tal, não gostei de fulano de tal. Tem isso, né? A pessoa não tem a mínima razão, né? Não fez nada, mas a pessoa fala assim: não, tem esse sentimento intuitivo, não sei, né? Então Agar, ela diante de Abrão sofre aquele castigo, né? Sofre aquele castigo. E ela é desprezada por Sarai, ela foge. Mas quando ela está no deserto, o anjo do Senhor aparece para ela e pergunta: Agar, o que é que você está fazendo aqui? E aí eu fico extremamente sensibilizado com o Deus a quem eu sirvo. Porque deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca está longe de você. Nunca. E por diversas vezes na palavra do Senhor nós vamos ler que Deus vai falar assim: o que é que você tem? Eu estou aqui. Deus é um Deus que sente. Deus é um Deus que se movimenta em direção a você, não apenas como Deus e julgador, mas como alguém que ama. Porque Deus é amor. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos descobrindo exatamente esse Deus que nos encontra nos lugares onde nós achávamos que estávamos sozinhos. Agar achava que estava no deserto absolutamente sozinha, ferida na alma, ferida no coração. Eu estou sozinha, eu não tenho casa, eu não tenho lugar para onde ir. Quantas vezes esse sentimento não nos visita, um sentimento de solidão, de amargura, e aí Deus vem nos dizer: você não está só. Elias sentiu a mesma coisa. Elias foi lá para o fundo da caverna, e aí Deus apareceu e disse para ele assim: Elias, o que é que você está fazendo aqui? A palavra registra esse indicador de local, é maravilhoso, porque ele nos ensina que Deus estava exatamente no lugar onde a pessoa se escondia. Mesmo quando você se esconde no seu quarto, mesmo quando você diz: eu não quero falar com ninguém, eu vou ficar aqui sozinho, eu estou vivendo uma situação muito difícil, Deus está lá. Deus está onde você estiver. E aí Agar fala assim: tu és o Deus que me vê. E isso, irmãos, é maravilhoso. Você sabe por quê? Porque Deus nos vê no sentido de experimentar quem nós somos. Deus tem por cada um de nós não um sentimento de simpatia, mas de empatia, que a gente, como cristão, chama de misericórdia. Se você buscar um termo mais técnico, você vai falar de empatia. O que é empatia? Capacidade de se colocar no lugar do outro.
Misericórdia, trazer a miséria do outro ao nosso coração. Antes que a psicologia tratasse da terminologia, o cristianismo já ensinava que você tem que ter misericórdia. Você tem que trazer o sofrimento do outro ao seu coração. E lá em Gênesis, Agar já olha para Deus e fala assim: aquele que me vê. Eu falei com aquele que me vê. Não há definição teológica de Deus. A gente não está diante de uma definição que ela definiu Deus assim. Não, ela definiu Deus a partir da experiência que ela tinha com Deus. Deus é aquele que está me vendo, que está colocando a palavra no meu coração, dizendo para mim: volta, volta, porque eu estou tomando conta de você. É isso que Deus está falando para ela. Você está grávida, você vai ser mãe de uma grande nação. A mesma promessa que eu fiz para Sarai, eu estou fazendo hoje com você. Você não está sozinho. Esse é o recado que Deus estava dando para Agar. Agar estava com o seu coração muito doído, muito machucada. É engraçado como durante toda a Bíblia você vai encontrar essa expressão de um Deus de amor. Quando é que eu encontro também a mesma expressão de um Deus de amor? Quando Maria se encontra numa realidade terrível da perda do seu irmão, perdeu o seu irmão, e aguardava que Jesus chegasse a tempo, e Jesus não chegou a tempo. Então Marta estava conversando com Jesus, Jesus pergunta: cadê Maria? Está dentro de casa. E ele pede que chame Maria. Quando Maria volta e vem até a presença de Jesus, ela fala a mesma coisa que Marta: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas são duas frases iguais, a mesma frase que Marta fala, Maria fala, só que Marta fala expressando fé, expressando certeza de providência de Deus. Eu tenho certeza que se o Senhor estivesse aqui, uma palavra tua salvaria o meu irmão. Mas Maria, quando se refere na mesma frase para Jesus, ela fala com mágoa: se você tivesse vindo a tempo, o meu irmão não teria morrido. Você sabe qual foi a reação de Jesus? Foi sentar com ela, falar: deixa eu te falar, o deserto estava longe, eu estava com dificuldade. Não, ele chorou, porque amava. Deus nos ama de uma forma muito pessoal e familiar. Jesus nunca falou que queria uma igreja como um grande empreendimento. Ele sempre falou que queria uma casa para onde ele pudesse voltar. Você sempre vai encontrar Jesus na palavra estabelecendo na sua igreja a visão de casa. Uma casa onde você possa ser feliz, uma casa onde você pode encontrar pessoas e estar na presença de Deus. Esse é o sentido de igreja. É o mesmo sentido de você perceber que Deus está te falando algo, falando assim: olha, volta para casa, volta, vai lá para a igreja, fica lá porque eu estou cuidando de você. Eu não me esqueci de você. Você está gerando algo e eu vou tomar conta de você, e as promessas que eu te fiz eu não vou esquecer. Então, a mulher, ela precisa trazer no seu coração essas lembranças. Irmãos, nós vivemos em tempos em que a mulher, ela é sobrecarregada. Quem foi que falou que mulher tem dupla jornada? Mulher tem de 3 para frente. De 3 para frente. E não conheço possibilidade de viver sem ter uma rainha, princesa. Não, rainha é melhor, tem mais poder. Na minha casa. Não é? Com carinho, com afeto, com zelo. E isso eu acho que é o pensamento de Deus. Mas a nossa sociedade não é assim, né? Você pode observar na religião judaica que eles têm uma marca daqueles que são judeus, que é a circuncisão. A circuncisão é uma marca eminentemente masculina. Então, a mulher, dentro do ambiente judaico, ela não tem representatividade jurídica. A palavra de uma mulher dentro isso pode ficar tranquilo, Lucas, é porque deve estar acontecendo a questão de luz ali,
de energia. Deve estar tirando a... Mas tá ok. Então, o que acontece? Eu posso ter muito respeito pela mulher, e o judeu tem, mas eu tenho esse respeito porque eu tenho certos princípios que dependem da mulher. Por exemplo, quando é que um homem é considerado judeu? Quando ele nasce de uma judia. Só assim a lei lhe garante. Então, ela não tem, mas a mulher não tem nome. O nome da mulher pertence à genealogia do pai. É o pai que tem o comando, né? Depois do casamento, né, quando a mulher se casa com o homem, ela passa a ser propriedade deste homem. O termo é propriedade. Por isso que Agar pertencia ao espólio dado a Abraão. Você pode virar para a mulher que está do seu lado e falar coisa linda, né? Que você vai estar falando exatamente isso, né? Coisinha linda, objeto, né? E às vezes também por uma falta de interpretação da palavra, ela tinha que conviver ainda com outras mulheres, porque havia estabelecido a poligamia, né? Depois, quando Jesus vem para lembrar as pessoas que no princípio não era assim, né? Eu começo a pregar aqui, ele começa a pregar lá. Você já reparou, né? Se pode cantar, pode tocar bumbo, pode fazer o que for. Mas começou a pregação, ele falou, opa, chegou a hora, né? A gente só não entende, mas tudo bem. O islamismo. Eu também tive a curiosidade, como nós estamos agora felizes, dia 8 é Dia Internacional da Mulher, as mulheres são semelhantes, isso aí está no Corão. As mulheres são semelhantes a uma costela curvada. Em Sahih Bukhari, parte 7, está afirmado: a mulher é como uma costela, se você tentar endireitá-la, ela se quebra. Portanto, se você quer tirar proveito dela, faça o mesmo sendo ela defeituosa. Viu? Deixa eu só explicar, porque o pessoal está olhando para mim, sério, olhando e fala assim, vou bater nele depois, né? Mas não sou eu, isso aqui no islamismo, tá? A virgem, outra legislação, a virgem pode ser obrigada por seu pai a ser dada em casamento sem ser consultada. Até hoje, né? Mesmo a virgem adulta, o pai pode obrigá-la a casar-se. Então a mulher não tem vontade própria no islamismo. Número de esposas. O homem pode se casar com até 4 mulheres, livres ao mesmo tempo, e pode divorciar-se de uma delas e casar-se com uma quinta. Ele pode ter sexo com um número ilimitado de moças escravas e concubinas. Na Sura, que é parte do Corão 4:3, diz: se você tem medo de não poder tratar com justiça os órfãos, case-se com as mulheres que você escolher, 2 ou 3 ou 4. Mas se você tem medo de não poder agir com justiça com elas, então somente uma, ou aquela que a sua mão direita possui, que seja mais apropriada, para evitar que você cometa injustiça. Então, quando você vê aquelas mulheres andando com burca lá para o lado, toda mulher ia falar, Jesus, como é bom ser cristão, né? E diz mais, se um homem comprar uma moça escrava, o contrato de compra inclui o seu direito de ter sexo com ela. Esse contrato visa, em primeiro lugar, a posse dela e, em segundo lugar, desfrutar dela sexualmente. Você vai falar para mim assim, mas isso foi quando? Foi ontem. Né? Isso é algo que acontece. Né? Então, nos países islâmicos, o que você vai perceber é esse confronto entre
a mentalidade cristã e a mentalidade islâmica. Mas aí você vai abrir a Bíblia agora em Mateus capítulo 8. Eu também não vou ficar falando do islamismo, eu só estou dando um choque de qualidade para você, né? Costelinha linda. Ó, costelinha linda não, irmã linda, né? Mateus 8, de 1 a 3. Diz a palavra assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso... Não é esse não. Eu devo ter me enganado. Deixa eu ver aqui. Não, é o que fala das mulheres que acompanhavam Jesus. Eu devo ter registrado errado, né? Infelizmente. Deixa eu ver se não é Lucas. Lucas 8. Isso. Não é Mateus não, é Lucas 8, perdão. Lucas 8, versículo de 1 a 3, a palavra diz assim: Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Irmãos, isso é muito significativo porque nós estamos vivendo um tempo, nesse tempo, de patriarcalismo. A mentalidade oriental, e eu estou incluindo aqui todos os muçulmanos, todos os judeus, é dar pouca relevância à mulher, mas Jesus amava caminhar com essas mulheres. Jesus amava estar com ela e elas serviam a Jesus, elas estavam juntos de Jesus, como eu vejo aqui na igreja, o zelo das mulheres para com a obra do Senhor Jesus. Não poucas, mas muitas. E é interessante você observar que quando Jesus estava chegando a uma cidade chamada Naim, estava saindo um enterro, tinha uma viúva que estava chorando muito. Essa viúva estava muito entristecida porque tinha perdido o seu filho. Ora, ela não tinha mais marido, claro, viúva, e não tinha mais o filho. Ela possivelmente seria dada como escrava. Viveria uma situação terrível no meio judaico. Quando ela passa por Jesus, a palavra diz que Jesus se condoeu, se encheu de misericórdia daquela mulher, e ele colocou a mão no esquife, o que era absolutamente impróprio para um judeu, e deu ordenança àquele menino para que ele voltasse à vida. O que isso ensina para mim? Que tudo que o mundo está construindo em termos de mulher, Deus faz diferente. Você pode dar um glória a Deus? Porque a mulher, ela é reconhecida por Deus. Ela não é escrava. Ela é, na verdade, companheira de Jesus. Vocês são companheiras de Jesus, amigas do Senhor Jesus. E é muito bom a gente perceber que nós também fomos levados de escravos a filhos do Senhor. Tá? Deus conhece nossas necessidades e Deus nos dá contentamento diante delas. Pode ser que você esteja atravessando por um deserto, mas eu quero te falar que Deus conhece onde você está e tem mandamento para você ir para algum outro lugar, né? Se você pegar Gênesis 21, para a gente terminar, um pouco fora do tempo da história de Agar, Gênesis 21. Gênesis 21, versículo 15, a palavra diz: Tendo-se acabado a água do odre,
colocou Agar, o menino, debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí de onde está. Qual era a história? Ismael estava provocando ira em Sara com relação ao filho dela, a Isaac. Então ela expulsa Agar da sua casa. E quando ela está no deserto, Agar começa a perceber que ela estava sozinha no deserto, mais uma vez com o filho. E ela fala: eu não quero ver meu filho morrer no deserto. Deixa o filho em distância e começa a chorar. E chora amargamente. Deus ouve o choro dela e diz para ela: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Olha Deus renovando a promessa. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Irmãos, olha que coisa tremenda. Aquela mulher, pela segunda vez, volta a estar no deserto. Mas nem pela segunda vez ela pôde trazer à lembrança os livramentos de Deus. E o anjo do Senhor teve que voltar para ela e falar assim: Agar, Deus tem ouvido a sua lágrima, o seu choro. Deus tem visto o seu choro. E aí a palavra diz que Deus abriu os olhos de Agar para que ela pudesse ver a fonte. E aí eu quero terminar dizendo para você: o deserto não é escolha na nossa vida, irmãos. Não é escolha. Há momentos em que você foge, mas há momentos em que você é jogado no deserto. Ela não é escolha sua, mas você precisa saber que o livramento vem do Senhor obrigatoriamente. A visão no deserto é impedida pela sede. Muitas vezes você está no deserto, você está numa situação difícil, você acha que o final é aquilo ali. E porque você está tão cheio de dores, tão cheio de tristeza, que você não consegue visualizar o seu livramento. Você não consegue ver além das lágrimas. E Deus está limpando dos nossos olhos as lágrimas para que a gente possa compreender que Ele tem nos colocado em lugares de salvação. Então hoje nós estamos aqui percebendo que muitas vezes as nossas necessidades suplantam as nossas escolhas. O que eu quero dizer com isso? Que você às vezes tem tanta necessidade, está passando por tanto aperto, que você não tem nem condição de escolher. Então é preciso clamar sim ao Senhor para que Ele nos dê livramento. Enquanto mulher, você tem que pedir: Senhor, cuida de mim para que eu possa estar dentro da autoridade do nome de Jesus na minha casa. Cuida de mim para que as minhas forças sejam renovadas. E aí eu quero, irmãos, pedir encarecidamente que você se lembre da palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Uma palavra que eu queria que você levasse para sua casa hoje, como vinda do céu para você que tem necessidades, que tem chorado, que tem clamado ao Senhor. Versículo 7, Paulo diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo está dizendo o quê? Falando assim: para que eu me humilhe, Deus colocou uma coisa na minha vida que me impede de me vangloriar. E eu tenho pedido, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. São os nossos problemas, as nossas dificuldades, coisas que a gente não consegue tirar da nossa vida.
coisas que você está tentando resolver e não consegue. Então Deus me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É a mesma coisa que Deus quer falar para você, é aquilo que falou para Agar. Deus tem promessa para a sua vida, Deus tem promessa na sua casa, Deus tem promessa na sua vida na igreja, no seu ministério, Deus tem promessa nos seus estudos. Confia no Senhor, porque a graça do Senhor é um dom gratuito e sobrenatural que Ele te dá para que você possa superar os seus limites. Pela graça do Senhor, eu posso muito mais do que aquilo que eu espero de mim mesmo. Pela graça do Senhor, eu posso enfrentar todas as dificuldades sabendo que o Senhor vai me dar livramento. Eu posso estar no meio do deserto. Quando eu enxugar as minhas lágrimas, eu vou ver que perto de mim tem um poço de água. Eu posso estar achando que chegou o final da minha casa, que meu filho não tem salvação, que eu não tenho salvação e que o meu marido também não tem salvação. Alto lá, Deus está te dando hoje uma palavra que diz: eu sou com você, a minha graça te basta. Você pode falar assim: eu não tenho força mais, Senhor. Eu não tenho força mais. Como é que eu vou suportar tantas coisas, tantos problemas, tantas dificuldades? Como é que eu vou me confrontar com essas pessoas? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nos seus desertos. Deus se revela a Agar nos desertos. Não há registro em Gênesis de Deus falando para Agar junto da casa de Abraão, mas Deus fala a Agar sempre no deserto, sempre nos momentos de dificuldade. Aquilo que Deus fez para Agar, Deus já tem realizado na nossa vida. Se Agar era uma princesa que foi transformada em escrava, você viveu essa contingência também. Pelo pecado nós perdemos a natureza divina. Você passou a ser escravo do pecado, sujeito à morte. Mas Jesus morreu por cada um de nós. O seu livramento foi dado pelo anjo, que é o Senhor Jesus. Enquanto você se desesperava, o Senhor falou assim: beba da água que dá vida e vida eterna. Hoje nós estamos aqui, meu irmão, para reconhecer que a palavra de Deus vem para nos ensinar a termos esperança naquilo que Deus quer nos dar. Para que eu possa ter a certeza que a graça do Senhor me basta, mesmo eu me achando fraco, mesmo nos momentos que eu falo assim: eu não vou suportar, está difícil. Os problemas escolares, problema de trabalho, problema de administração de casa, de relacionamentos, quantos conflitos, quantas dificuldades, problema de estar distante de casa, o problema está, não importa. Entrega para Jesus a sua vida, deixa Deus falar ao seu coração, para que você sinta o amor de Deus que tem por você, que é mulher, que é mãe, que é filha. Jesus está perto. Amém?